Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da segunda semana da Páscoa, dia 12 de abril. Estamos começando no dia de hoje a Assembleia da Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB. Os bispos de todas as dioceses do Brasil inteiro, também bispos auxiliares, bispos eméritos, estaremos em assembleia até a próxima sexta-feira. E eu peço as orações de todos vocês. Nós vamos começar hoje a ler o capítulo 3 do Evangelho de João, começando com o encontro de Jesus com Nicodemos. Na sequência, passaremos ao capítulo 6. Então, nos próximos dias, vamos ler e meditar o capítulo 3 e o capítulo 6 do Evangelho de João. O texto de hoje é de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos. Ele foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é um texto muito belo e denso. Nós vamos começar hoje a meditar sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos. Primeiro, uma breve apresentação deste rapaz. O nome dele, Nicodemos. Esse nome, apesar de ele ser um chefe judaico, mas o nome é grego. Demos significa povo, e essa primeira raiz, Nico, é do verbo nikao, o verbo vencer. Então se pode dizer que Nicodemos significa o povo vence, ou vitória do povo. Dois radicais gregos e um nome próprio grego, mesmo para um chefe de Israel do partido dos fariseus. Em Israel havia 4 grandes correntes teológicas, religiosas, também políticas. Flávio Joséfo chama de raireses. Então são 4 correntes de pensamento. Uma delas é o farisaísmo, outra, os saduceus, outra, os zelotas e, finalmente, a quarta, os essênios. A grande característica dos fariseus é a fidelidade irrestrita ao cumprimento da lei mosaica. Eles têm vida comum, de vez em quando se encontram numa espécie de banquete fraterno. Aliás,
Jesus tem muita proximidade com o farisaísmo, apesar das críticas internas que Jesus lhes faz. Eles acreditam na ressurreição, o farisaísmo acredita na ressurreição. Há vários pontos de contato entre a teologia de Jesus e a teologia do farisaísmo. Mas mesmo assim, há também pontos que os distanciam bastante. Bom, este homem, certamente por constrangimento, ele vai procurar Jesus à noite. No Evangelho de João, ele aparece 3 vezes. Aqui, no capítulo 3, depois num discernimento do Sinédrio, e finalmente é Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, que pedem o corpo de Jesus para sepultá-lo. Nicodemos e José de Arimateia dão ao corpo de Jesus uma sepultura digna. Então, muito provavelmente, Nicodemos se tornou um seguidor de Jesus, um cristão, ou ao menos um simpatizante. Ele foi ter com Jesus à noite, por constrangimento, muito provavelmente, mas aqui muito provavelmente há um elemento teológico mais importante. No mundo bíblico, no mundo cristão, esse encontro noturno significa, na verdade, o processo catecumenal, a iluminação. Já no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, nós podemos encontrar os chamados salmos de incubação. O fiel passa a noite no templo em oração e na madrugada Deus lhe dá um oráculo, lhe dá uma mensagem. Aqui muito provavelmente tem a ver com a teologia batismal, tanto que a conversa depois girará sobre o nascer da água e do Espírito. Então faz parte do processo catecumenal, do processo batismal, a iluminação. Portanto, Jesus, na verdade, faz com Nicodemos um verdadeiro processo catecumenal. Ele vive nas trevas e precisa fazer o processo de iluminação. Constrangido porque é chefe em Israel, sociologicamente Jesus é um leigo. Jesus não era doutor da lei, Jesus não era da tribo sacerdotal, Jesus era da tribo de Judá. Nunca havia estudado nas universidades hebraicas. E como começa a conversa? Nicodemos parte de um pressuposto. Nós sabemos. Esse é o grande problema deles. Eles sabem muitas coisas aqui, na cabeça. Mas Jesus vai ajudá-lo e direcionar a conversa e a existência dele para um outro tipo de saber. Um conhecimento existencial, que é exatamente a iluminação da fé. Nicodemos conhece a Escritura de cabo a rabo, de ponta a ponta. Então, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus. Nós sabemos que ninguém pode fazer estes sinais e prodígios que tu fazes se não vier da parte de Deus. Então, Nicodemos parte de um saber teórico a partir da iluminação das Escrituras. Jesus, então, apresenta o primeiro item da reflexão. Nicodemos, na verdade, é preciso nascer do alto. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E aí no versículo 4 aparece a estupidez do doutor da lei. É uma estupidez sem tamanho, é quase irônico, é paradoxal. Mas como é que alguém pode nascer já sendo velho? Por acaso pode entrar de novo na barriga da mãe? É uma insensatez, é uma estupidez sem tamanho. Então, eles sabem muitas coisas aqui na cabeça, racionalmente, mas falta exatamente este saber, esta sabedoria que nasce do alto e que brota do Espírito Santo. Jesus, então, agora conduz a reflexão para o nascimento da água e do Espírito. Claramente está em jogo a temática do batismo. O nascimento cristão do qual Jesus fala é exatamente o batismo, nascer da água e do Espírito Santo. Não somente da água, como os rituais judaicos de abluções, de purificações. Muitos fariseus tinham, por exemplo, na sua casa particular, uma pequena piscina
E quando eles chegavam da rua, faziam sempre os rituais de purificação, as lavagens, os banhos, as abluções. Esta pequena piscina é chamada de mikveh. Então, foram encontradas muitas piscininhas, muitas mikveh, nestas casas dos fariseus, onde eles faziam os rituais de purificação. Não se trata apenas do batismo com água para a purificação dos pecados. No Evangelho de João, a água também já tem esta simbologia vinculada ao Espírito Santo. E aí, Jesus faz uma reflexão do ponto de vista antropológico. Quem nasce da carne é simplesmente carne. Os judeus, o mundo da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, basicamente pensam o ser humano. No Antigo Testamento se fala de basar, nefesh e ruach. Basar é carne, o pedaço de carne. Nefesh é a dimensão das emoções, a dimensão do hálito e da animação vital. E ruach é a pessoa toda movida e iluminada pelo Espírito de Deus. O Novo Testamento retoma estas categorias e fala de sarx, que é carne, é o ser humano na sua dimensão de caducidade, de fragilidade, o ser humano que adoece, o ser humano que morre, mas também a dimensão da fragilidade moral, isto é, o pecado. Outra dimensão é exatamente o ser humano enquanto psique, é a dimensão erótica, a dimensão emocional. E, finalmente, o Novo Testamento fala do ser humano enquanto pneuma. Tanto ruach no Antigo Testamento quanto pneuma no Novo Testamento, estas duas palavras designam sopro, o vento de Deus, e é uma designação do Espírito Santo. É por isso que o texto de hoje termina com esse versículo belíssimo. O vento sopra onde quer. Tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Do que Jesus está falando? Ele está falando, sobretudo, do movimento, do hálito de vida, da dinamicidade e da liberdade do Espírito Santo. Então, o cristão que nasce da força do alto, da força do Espírito Santo, é, sobretudo, uma pessoa livre. A liberdade, a criatividade, a dinamicidade são as grandes características daquele que nasce do Espírito Santo. A ousadia da fé, a parresia, a franqueza e o testemunho desta liberdade absoluta que nasce da força absolutamente livre do Espírito Santo. O Espírito Santo é força dinâmica, é movimento vital que anima a igreja, anima os cristãos para que sejam testemunhas dele no mundo, na cultura, na história, na economia, na política, na igreja, nas comunidades eclesiais. Onde estivermos, estaremos na força, na luz e na dinamicidade do Espírito Santo. Nicodemos, rapaz, deixa de ser bobo. Na verdade, é preciso nascer do alto. Todos nós, de algum modo, somos Nicodemos. Estamos nos escondendo na penumbra da noite, porque tantas vezes temos medo da liberdade e da luz que brotam de Jesus, do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Jesus, efuso no coração dos seres humanos. Um abraço a você. Peço que você leia, por favor, todo o capítulo 3, esse belíssimo encontro de Jesus com Nicodemos e como Jesus vai fazendo o processo catecumenal da iluminação. Batizados que somos, vivamos na luz, nesta força dinâmica que provém do alto, que é a presença da força do Espírito, ruar de Deus, pneuma, sopro vital, liberdade absoluta que nos faz testemunhas dele na história. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.